Pois é, pessoal, se você clicou nesse vídeo aqui, é que você já está querendo saber o que está acontecendo nas manifestações. Estou gravando esse vídeo aqui às 11 horas da manhã, que é para dar tempo de subir o vídeo para vocês, deixar tudo certinho. Até às 11 da manhã o negócio já tinha começado a pegar fogo. Tem muita gente lá e continua chegando cada vez mais pessoas. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro é uma cidade de difícil locomoção. Então, até o período da tarde vai ter muita gente chegando. A gente começou com o Bolsonaro fazendo a convocação logo de manhãzinha. Ele fez uma publicação onde ele fez a convocação do pessoal. Copacabana, 7 horas e 30 minutos. Até daqui a pouco, às 10 horas. Um abraço a todos. E o movimento já começou, os discursos já começaram. Logo pela manhã era possível você perceber que as pessoas já estavam chegando. Isso aqui é a imagem que foi postada, já era 7h30 da manhã. Já tinha gente que queria garantir os melhores lugares. E o que a gente percebe das manifestações, do evento, é um clima de festa. O pessoal está comemorando a liberdade de poder ir às ruas, a liberdade de poder dar sua opinião política, a liberdade de não ser petista, a liberdade de ser contra a esquerda. Essa é uma liberdade que está sendo comemorada num evento como esse. Então você vê que o pessoal está em clima de festa mesmo, muitas pessoas, e diga-se de passagem, é muito bonito ver uma manifestação, um evento, toda em verde e amarelo, onde o pessoal está lá se manifestando com direito, né, de estar expondo aí sua opinião. Influenciadores estão postando cenas, pedaços, por quê? Porque daqui que eu consegui. A grande mídia, o streaming, o grande consórcio, né, do establishment não publicou nada. Então eu venho pegando de influenciadores, como por exemplo a Fernanda Lobeck aqui, ela postou um trecho, eu vou colocar só um pedacinho do áudio, depois eu tiro por questões de música, tá? O YouTube não permite a gente colocar as músicas. Mas olha só como é que estava o evento, isso às 9 horas da manhã, 9 e pouquinho, e estava marcado para começar às 10 horas. Vamos lá. Copacabana! Você vê que aqui o pessoal está gritando palavras de ordem contra o Lula, né? Lula, ladrão, seu lugar na prisão. E o pessoal aqui, por mais que seja um evento pró-liberdade de expressão, um evento pró-democracia, é um evento opositor ao Lula. Então é óbvio que haveriam gritos de ordem, gritos contra o Lula. Da mesma forma que quando acontece um grande movimento do PT, você vê ali a turma toda de 50, 100 pessoas gritando contra o Bolsonaro. Isso é normal acontecer, tá? Isso é normal acontecer numa manifestação. Então o pessoal está lá com palavras de ordem, gritando, se manifestando contra o Lula. Isso é a liberdade de expressão, né? E como disse um ministro da Suprema Corte, se você não quer críticas, não entre para a vida pública. A partir do momento que você entra para a vida pública, você vai receber críticas da população, inclusive que é a população que paga seus impostos. Outro assunto que a gente precisa comentar. No vídeo anterior, no editorial, hoje publicado às 9 horas da manhã, eu questionei se o Zema teria algum evento, alguma coisa nesse sentido, que eu não sabia responder. E tinha sim, tá? Hoje é dia de Tiradentes, e dia de Tiradentes é um dia especial para o povo mineiro, como eu disse. Então, o Romeu Zema não pôde comparecer, inclusive soltou uma nota. O Marcel Van Hatten estava em Minas Gerais. E sabe, esse rapaz me impressiona a coragem, a determinação e a ausência de ego. Pois é, ele ia receber hoje, o Marcel Van Hatten, a maior comenda do estado de Minas Gerais, que é a medalha Tiradentes. Ele deixou de comparecer, porque para ele, lutar pela liberdade de expressão é mais importante. Acompanhe aqui e parabéns ao Van Hatten. Pessoal, bom dia, dia de Tiradentes, 21 de abril. Estou no aeroporto de Confins, Minas Gerais, me dirigindo ao portão de embarque para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Vou com uma
certa tristeza também, porque eu fui agraciado com a medalha mais importante, a honraria mais importante do estado de Minas Gerais, do nosso governador Romeu Zema, a medalha da Inconfidência, mas nesse momento pedi a compreensão, inclusive, para recebê-la numa outra oportunidade. Entendo que é importantíssimo estar nas ruas com todos aqueles que no Rio de Janeiro protestarão também contra os abusos que estamos vendo e a favor da nossa democracia e da nossa liberdade. Então, muito honrado com a distinção que receberia hoje aqui. Parabéns a todos os demais agraciados. E nesse momento, apesar de inicialmente estar programado para ir lá, me dirigindo ao portão de embarque para estar junto com todos aqueles que estão defendendo um Brasil melhor, um Brasil em que a gente não tenha esses abusos todos e tenhamos democracia, liberdade e justiça de verdade. Se você é do Rio de Janeiro, encontro você em seguida nas ruas em Copacabana. Pois bem, pessoal, olha, eu acompanho deputados e tenho amigos da direita, da esquerda, de todos os aspectos, tá? Na minha visão, esse é um dos gigantes, eu falo em sensatez, em postura do Congresso Nacional. Esse eu não reclamo de pagar o salário, não. Esse aqui é um bom funcionário que a gente tem. Não tenha dúvidas disso. Quero mandar um abraço gigante para o Paulo Ganim, que hoje, infelizmente, não se reelegeu, até porque ele foi concorrer ao governo, né, do Rio, não pôde concorrer, mas se tivesse concorrido a deputado, estava lá, não tenha dúvidas que o Paulo Ganim é um deputado exemplar, assim como o Marcel Van Hatten. Outra pessoa que teve a sua participação também foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Pleno News. E durante essa entrevista, o Flávio Bolsonaro trouxe alguns questionamentos e alguns pontos interessantes. E a pergunta do jornalista da Pleno News é que já começou bem concisa, bem coerente. No momento em que o STF se sente fragilizado, qual a importância desse evento para a liberdade, para a democracia brasileira? Então, o Flávio Bolsonaro foi um dos primeiros a chegar na manifestação, afinal, tem casa no Rio também. Agora, alguns vão chegar só mais à tarde, como o caso do Marcel Van Hatten, mas olha só a entrevista do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aqui. Flávio, qual é a importância de participar de um evento como esse no atual cenário político, onde Alexandre de Moraes está sendo denunciado no exterior e com esse apoio popular? Qual é a tua análise? Esse aqui é o maior retrato da democracia que o Brasil pode dar. Tantas pessoas nas ruas, a gente espera um grande público aqui em Copacabana hoje, e exatamente um grito de liberdade. Ante todas as arbitrariedades que nós temos visto, o que Elon Musk mostrou, e esperamos que traga provas disso, é que há uma perseguição implacável por um ministro apenas, que a gente lamenta, acaba trazendo toda a instituição para um problema que não é da instituição, por um capricho pessoal, no meu ponto de vista. Então, a gente está aqui hoje, junto com o presidente Bolsonaro, para defender a anistia aos injustiçados do Rio de Janeiro, para defender que haja assim essa anistia, porque também reflete numa possível elegibilidade do presidente Bolsonaro mais uma vez, que está mostrando que até quem não votou nele em 22 já está com saudade. Prova disso são milhões de pessoas que nós esperamos aqui em Copacabana e que vão nos acompanhar também pelas redes sociais, que estão a todo tempo também sendo alvo de tentativas e de censuras na prática, porque com isso acabou-se o monopólio da informação, que grandes grupos de mídia manipulavam a opinião pública. Com tantas pessoas mostrando a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua preferência política nas redes sociais, incomoda muitos poderosos. A gente não vai abrir mão de defender a liberdade de todos no Brasil enquanto formos. A expectativa é que seja maior o público do que lá na Paulista, né? Olha, eu não sei se dá para comparar. O importante é que você vê num cenário onde tantas pessoas ainda têm medo de se manifestar nas redes sociais, quando milhões de pessoas se manifestam em redes sociais, mas também milhares vêm até Copacabana, como foram lá em São Paulo, é a prova de que ninguém tem medo mais, ninguém suporta mais. E vamos lançar mão de tudo que tiver ao nosso alcance para defender a nossa liberdade. Senador, eu queria saber uma coisa. O seu pai está inelegível. Quais são os projetos que vocês têm para essas eleições de outubro agora?
Olha, só o Senhor é Deus, né? Enquanto tiver recurso nos tribunais, nós vamos continuar batalhando. Eu acredito que em algum momento essa injustiça vai ser desfeita. Só para lembrar, o primeiro presidente na história que é considerado inelegível sem ser por corrupção. Alguém que por 4 anos tomou conta do Brasil, mesmo com pandemia, fez o Brasil crescer, gerar emprego, cuidou de todo mundo. E é perseguido porque não gosta de Bolsonaro. Isso não é democracia. Isso é uma falta de respeito com milhões de pessoas que querem que o seu voto vá para aquele que é o escolhido. E eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai conseguir reverter essa situação de inelegibilidade dele, porque é uma grande injustiça e o povo vai poder se manifestar nas urnas com um processo eleitoral cada vez mais seguro e transparente para escolher um presidente de verdade. Senador, após a declaração de Elon Musk e de alguns editoriais da imprensa, o que muda da manifestação do último dia 25 de fevereiro para a manifestação de hoje? Olha, eu acho que fica cada vez mais claro que nós estamos denunciando há muito tempo. O que a publicação das decisões do Alexandre de Moraes especificamente mostram é que ele próprio, enquanto presidente do TSE, cria um grupo pago por ele para levantar qualquer coisa que se encaixe em algo que o Alexandre de Moraes pudesse fazer para censurar esses perfis, para tirar do ar, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma justificativa, contra, inclusive, a lei do marco temporal marco civil da internet, melhor dizendo, que diz que você não pode remover uma pessoa, sentenciar a pena de morte para uma pessoa de forma virtual em suas redes sociais, sem ter uma fundamentação devido ao processo legal, ampla defesa, tudo que ele não fez. Então um grupo contratado por ele levantava qualquer coisa que na cabeça do Alexandre de Moraes servia para tirar do ar, e ele, sem consultar o Ministério Público, dava as ordens, nesse caso que estão sendo trazidas da pública, só para o Twitter. Agora imagina para YouTube, Facebook, Instagram e todas as outras redes sociais que devem ter passado pelo mesmo problema. Olha como o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022 de uma forma totalmente parcial. Ele desequilibrou a livre concorrência nas eleições para beneficiar o Lula. Infelizmente essa é a realidade. Agora, sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro em Brasília, qual a explicação que o presidente Bolsonaro pode dar? Olha, a explicação é que ele não tem nada a ver com isso. Ele sempre foi uma pessoa que defendeu que as manifestações fossem pacíficas dentro da lei. Ele próprio, após as eleições, pediu para que os caminhoneiros não bloqueassem estradas, né, mesmo já com o resultado da eleição declarado. Ele é a pessoa que, antes, enquanto estava ainda presidente da República, no final de dezembro, nomeou os comandantes de força do Exército, da Marinha, Aeronáutica, escolhidos pelo Lula. Né? Quem quer dar um golpe não troca comandante de força. Ele foi o que ele fez, ele trocou o comandante de força, fez uma transição pacífica, né, e viajou para fora do Brasil. E agora umas poucas pessoas ali, acho que induzidas por algumas pessoas infiltradas, acabaram se envolvendo nesses atos de depredação do patrimônio público. E a punição para isso é menos de 4 anos de cadeia, algo que tinha que estar sendo analisado pelos juizados especiais no Brasil, não pela Suprema Corte. Então, toda essa deturpação, todo esse estupro à democracia, todo esse estupro à Constituição, todo esse estupro à legislação com decisões completamente ilegais e arbitrárias, só demonstra qual é o caráter e qual é o objetivo de quem está lá querendo, de qualquer forma, impor a sua vontade à maioria do povo. E democracia não é isso. A vontade do povo tem que ser respeitada e vai ser respeitada mais uma vez hoje aqui em Copacabana. Obrigado. Pessoal, aí, você viu que o Flávio Bolsonaro tratou de diversos temas, falou em elegibilidade do Bolsonaro, lei da anistia, subiu o tom contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, falando inclusive em irregularidades no processo de escolha de representantes eleitos aqui no Brasil. Então, um discurso que há poucos dias atrás, isso aqui que o Flávio Bolsonaro falou, era motivo para busca e apreensão na casa dele e prisão dele. Então, o que eu consigo perceber hoje é que o Elon Musk trouxe, de certa forma, um escudo para liberdade de expressão, para a liberdade da oposição poder falar, liberdade da oposição poder dizer o que está acontecendo. Me chama muita atenção. Por quê? Porque a esquerda sempre falou na existência de um golpe contra Dilma Rousseff. Pois é, mas por que a esquerda pode questionar, né? Dizer que o que aconteceu com o impeachment é um golpe e falar tão abertamente. Isso é a discussão que entra no contexto aqui. Então, assim, quero dar parabéns à Pleno News, para quem não conhece, siga. Eu sempre cito a fonte de todas as matérias aqui para vocês. A Pleno News fez o trabalho aqui. O que me chamou atenção, você não vê microfones de outras emissoras, eu só vi da Record, parabéns, e da Pleno News, tá? Então, muito bom aqui
a liberdade de todos poderem falar. Mas quanto à citação do Flávio Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes, já começou o discurso. E aí, o jornalista português, Sérgio Tavares, teve já na manifestação, teve o momento de fala dele. O que me dá a entender é que o ministro Supremo Alexandre de Moraes tem milhares de desafetos aqui dentro do Brasil, milhões de desafetos aqui dentro do Brasil, milhares com poder de fala e muitos com poder político, né? Muitos mesmo com poder político, desafetos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso aqui está extrapolando, está ultrapassando a fronteira do Brasil. Sim, o que eu percebo é que jornalistas como Schellenberg, como Glenn Greenwald, como Sérgio Tavares, todos que não são brasileiros, e alguns até de esquerda, o Sérgio Tavares provavelmente não, mas o Glenn Greenwald, o Schellenberg, todos de esquerda, tomando aqui um ar de confronto ao que acontece com as ações de Alexandre de Moraes, inclusive o Elon Musk, né, que é o cara que está sendo assim uma barreira aqui e que assustou de certa forma. Porque ninguém imaginava que alguém com o porte do Elon Musk tomaria aqui as dores do Brasil. O Sérgio Tavares fez a manifestação, e aqui o ponto interessante, ele disse que a Europa não vai saber do que está acontecendo aqui no Brasil, ela já sabe. Eu sou da Europa e a Europa não vai saber o que se passa no Brasil. A Europa já sabe o que se passa no Brasil. No dia 25 de fevereiro, em lágrimas, para 1 milhão de pessoas na Paulista, eu fiz uma promessa. A Europa ia saber a ditadura que se vive no Brasil. A privação dos direitos, da liberdade, a perseguição política. E o mundo já sabe, depois desse dia, onde quiseram cancelar-me, intimidar-me, assustar-me, calar-me, só me deram mais voz. Porque depois do 25, fui a Washington, fui a Bruxelas e partilhei pela Europa e pelo mundo o que o Brasil vive. Vocês já não estão sozinhos. O mundo sabe o que é que está a acontecer aqui neste país e só vamos parar quando vocês tiverem liberdade. E não se preocupem, que o mundo também já sabe quem é o culpado do que se passa no Brasil. E vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Obrigado a todos. Liberdade! Obrigado. Pois é, pessoal. Lembrando que esse discurso do Sérgio Tavares ocorreu algo em torno de 9h30, 10h30 da manhã, e nesse momento o pessoal não tinha chegado todo ainda, né? Mas já começa a ter uma certa lotação em Copacabana, o movimento já começa a estar grande, e a gente acredita que depois do almoço vai ter muita gente aqui. Eu vou tentar trazer as informações, lembrando a vocês que é uma cidade gigantesca, né, e de difícil acesso. Liberdade, 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 liberdade. Esse é o grande jornalista certo, que mais uma vez é recebido pela nação brasileira para dizer ao seu povo a nossa gratidão, a sua família, o nosso orgulho, certo? Porque... Eis que a palavra de ordem nessa manifestação é liberdade, tá? Então, é uma manifestação pela democracia e pela liberdade. Essas são as palavras de ordem levantadas pelos manifestantes. E você? Deixe o seu comentário sobre as manifestações. 16h, eu tô de volta trazendo o que aconteceu do final aqui da manifestação até a tarde. E eu acredito, veementemente, que vai ser grande também, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês às 4h.